É verdade, amém, irmãos? Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Boa noite também para você que nos acompanha e presta esse culto pela internet. Abram sua Bíblia junto comigo no livro de Atos, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos, capítulo 12, quinto livro do Novo Testamento, a partir do versículo 1. O tema da mensagem dessa noite é Deus faz o melhor. Vamos falar todos juntos? Deus faz o melhor. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Graças a Deus pela sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que este tempo de meditação da sua palavra seja uma grande bênção e se constitua, Pai, em edificação para o seu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A igreja estava em seu início, e muitas coisas que a igreja experimentava era novo. Afinal de contas, a igreja não fazia muito tempo que havia sido inaugurada. E em determinado momento, a igreja estava muito junta. Milhares, dezenas de milhares, ali em Jerusalém, cultuando ao Senhor. Até que em Atos 8, a palavra de Deus nos diz que houve grande perseguição. E o propósito de Deus para essa perseguição foi espalhar o evangelho para todas as nações ali da época, e foi exatamente o que aconteceu. Eles saíram pregando o evangelho, anunciando Jesus Cristo, anunciando o reino do Senhor. E havia um governante por nome Herodes, e esse camarada prende alguns da igreja com um objetivo único: maltratar. É o que a palavra de Deus diz. Ele não ganharia nada com isso. Ele não ganharia absolutamente nada. Mesmo assim, ele pega alguns da igreja para maltratar. E de repente, ele pega Tiago, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e o mata ao fio da espada. Matou Tiago. Percebeu que os judeus gostaram dessa coisa. Prendeu também a Pedro. E nós sabemos pelo texto que Pedro foi libertado de uma maneira miraculosa. Ou seja, Deus faz o melhor, amém? Só que Deus fez o melhor na vida de Tiago também. E aqui é o grande ponto. Porque do mesmo jeito que Deus fez o melhor na vida de Tiago, que morreu ao fio da espada, Deus também fez o melhor na vida de Pedro, o libertando.
E aparentemente, isso é confuso de se entender. Porque, irmãos, é muito bom quando nós recebemos uma notícia alegre e afirmamos que Deus faz o melhor. Mas é fácil receber uma notícia triste, uma notícia difícil e afirmar que Deus faz o melhor? Não, não é. Não é fácil. O problema é que muitas das vezes nós pegamos como referência para esse tipo de conclusão a visão humana, que é falha. O sentimento humano, que é corrompido pelo pecado. E o que dizer da racionalidade humana, que Romanos, capítulos 1, 2, fala que é loucura. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 2, 3, fala que é loucura. A razão humana, uma razão falha, uma razão limitada, uma razão que se sustenta tão somente naquilo que vê. E essa mensagem que o Senhor Deus trouxe para nós nessa noite se propõe a apresentar referências que vão nos ajudar a afirmar com toda a fé que Deus faz o melhor, independente das circunstâncias. E quais são essas referências? Primeira referência que a mensagem se propõe nessa noite. Nós não temos que olhar para a nossa visão, para os nossos sentimentos e tampouco para a nossa razão. Nós temos que olhar para o amor de Deus que foi provado numa cruz. Tiago foi morto, Pedro foi liberto, mas o que é isso perto da obra que Jesus Cristo fez na cruz, provando o seu amor? O amor é muito maior, o amor de Deus para conosco, provado na cruz, é muito maior do que qualquer circunstância. E deixa eu esclarecer uma coisa. A mensagem não se propõe em anestesiar o seu coração diante de notícia ruim. Eu não estou dizendo aqui que você não vai sentir dor, ou que se você sentir dor diante de uma notícia ruim, você não tem fé. Não tem nada a ver. Não é isso. O que a mensagem está se propondo é que nós olhemos para o amor de Cristo provado numa cruz e ali tenhamos a certeza de que Deus faz o melhor. Porque o amor de Cristo provado numa cruz não se propõe a nos abençoar aqui nessa terra. A preocupação desse amor não é este. A preocupação do amor de Cristo provado numa cruz não é trazer bem-estar e uma aceitação pessoal, é viver tranquilamente, até porque Jesus Cristo disse para nós 3 coisas fundamentais sobre este mundo. Primeiro, que ele tem aflição. Segundo, que a carreira cristã é percorrida em uma porta estreita. E se nós queremos seguir a Jesus, temos que pegar a nossa cruz. Então, não é fácil. Não é viver uma vida tranquila, mansa. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação que não era mais boa noite, irmãos, era boa noite, seus lindos. Que história é essa? Esse não é o Evangelho de Jesus, não. O Evangelho de Jesus foi provado numa cruz. Aqui nós vamos sofrer. Aqui nós vamos passar por dificuldades. Sim, nós glorificamos a Deus quando as notícias são boas, mas o nome do Senhor também deve ser glorificado quando a notícia é ruim. Porque a certeza de que Deus faz o melhor vem a partir dessa referência de Cristo na cruz. Se Cristo e a obra de Cristo não tem a sua preocupação central nessa vida que nós vivemos aqui na terra, significa que a preocupação principal da obra, do amor de Jesus na cruz é a vida pós-terra. E a vida pós-terra que nos espera é uma vida maravilhosa, é a eternidade para com Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa vida aqui é passageira. E é interessante que no texto em que nós lemos, a igreja recebe a notícia que Tiago morreu, mas no versículo 5 está orando por Pedro.
constantemente. Versículo 5, a igreja estava orando por Pedro. Ou seja, não foi a notícia ruim que impediu a igreja de orar, não foi a notícia difícil que impediu a igreja de continuar confiando no Senhor. E isso nos mostra que o foco, quando está no lugar certo, ou seja, no amor de Cristo, na cruz que foi provada, a nossa confiança não é abalada, independente da prova que vem, independente da luta que vem, não é abalada. Nós nos alegramos quando recebemos notícias alegres e choramos quando recebemos notícias tristes. A palavra de Deus diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ou seja, isso faz parte da vida cristã. Mas a vida aqui nessa terra é passageira. O amor de Cristo, provado na cruz, nos revelou a possibilidade do céu. E os nossos irmãos que partiram, nós choramos, mas eles sorriram. Nós choramos, mas eles estão lá com Jesus Cristo, na glória. E em Hebreus capítulo 12, versículo 23, a palavra de Deus nos diz que o espírito deles estão aperfeiçoados. É falso dizer que Deus prova que nos ama nos dando bênçãos materiais. Isso é falso. É falso dizer que o amor de Deus é provado nessa aceitação pessoal, neste bem-estar pessoal. É fácil, é falso. Não ter bênçãos materiais e viver em luta o tempo todo nunca impediu a igreja de orar, nunca impediu a igreja de confiar. E nós aqui estamos passando por lutas. Quem aqui não está passando por lutas? Nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por dificuldades, mas quando estamos perto de Deus, quando olhamos para o amor de Cristo que foi provado numa cruz, a nossa fé não se abala, e aí sim nós continuamos a carreira cristã que nos foi proposta, confiando no Senhor, não em nós. Sabendo que por mais que a notícia seja difícil, é o melhor, porque foi Deus que fez. Se a primeira referência que Deus faz é o amor provado na cruz, a segunda referência é a vontade de Deus que culminou na cruz, na pessoa de Jesus. Nós temos que pensar sobre a vontade de Deus, e Romanos 12, 2 nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tiago foi morto e Pedro foi libertado. Os propósitos de Deus nós não sabemos, mas nós não precisamos saber mesmo. Deus não nos chama para saber, Deus nos chama para crer. Mas isso é racional, não emocional, porque se for só emocional, está tudo bem, glórias a Deus. Não está nada bem, Deus não me ama mais. Situações alegres ou tristes nos atingem diretamente, mas a nossa esperança não está em situações ou em circunstâncias, a nossa esperança está em Cristo, na certeza de que a vontade dEle é a melhor coisa que pode nos acontecer. Eu afirmar aqui que a morte da minha mãe me deixou alegre é obviamente mentira. A morte da minha mãe me deixou triste, chorando, uma dor que eu jamais poderia imaginar que sentiria. E eu sinto direto isso. Por quê? Porque foi a maior dor que eu senti na minha vida até hoje. Nunca havia sentido essa dor. E de repente, quando essa dor veio, eu experimentei as consolações do Espírito Santo na mesma intensidade. E essa é a vontade de Deus, que eu sentisse as consolações do Espírito Santo.
Nós, conforme nos diz Romanos capítulo 12, temos que renovar a nossa mente, não nos conformando com o que este mundo diz. Porque se nós não transformarmos a nossa mente, nós não experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é o que o texto diz. E aí nós vamos nos desesperar, mas Deus está cuidando de tudo. Deus está observando tudo. Deus não vai te abandonar no seu sofrimento. Ele não prometeu que nós não sofreríamos, mas Ele prometeu que estaria conosco no nosso sofrimento. E está. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu fui visitar um irmão que estava com câncer. E um irmão que sempre mostrou muita firmeza. Esse irmão já partiu para a glória. O nome dele é Alexander Malves. E visitando ele, conversando com ele, gostava muito de conversar com ele. Ele disse assim, eu perguntei para ele, meu irmão, eu vejo você de pé, eu vejo você feliz, eu vejo você contente, eu vejo você firme. O que é que você faz? Ele respondeu para mim a seguinte frase: Carlos Júnior, eu estou aplicando a fé na minha vida. Eu estou aplicando a fé. Eu nunca me esqueci disso. Isso já faz, creio que 10 anos. Mas eu nunca me esqueci disso. A aplicação da nossa fé deve ser evidenciada não apenas quando recebemos o sim de Deus, mas também quando recebemos o não. Deus operou um milagre na vida de Pedro. O texto nos diz aqui, por tempo, não vamos poder entrar nos detalhes, mas Deus fez um milagre na vida de Pedro, deixando Pedro viver. Deus levou Tiago, Deus fez um milagre na vida de Estevão, perto da morte dele. Os propósitos de Deus nós não entendemos, mas sabemos que a vontade de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Deus faz o melhor. Quando o milagre acontece, nós vamos aplicar a nossa fé. Quando o milagre não acontece, nós vamos aplicar a nossa fé. O que fazer quando o milagre acontece? Como aplicar a fé quando o milagre acontece? Glorificando o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor, reconhecendo a mão de Deus sobre aquilo. Domingo, por exemplo, o nosso irmão Rogério aqui junto com a irmã Tânia, nós acompanhamos o processo e vê aquele milagre, nós reconhecemos, nós glorificamos a Deus por isso. E quando o milagre não vem? Como aplicar a fé? Aceitando as consolações do Espírito e sendo o instrumento de Deus para consolar aquele que está sofrendo. E com isso, glorificaremos o Senhor também. O milagre acontecendo ou não, que o nome de Cristo seja glorificado. Que Deus nos abençoe.